Fala galera, tudo bom? Professor Caio aqui. Hoje eu vou falar com vocês, ensinar um pouco para vocês sobre função do segundo grau. Seguinte, meus amores, quando a gente fala sobre função do segundo grau, a gente chamou de uma função, obviamente, né? Que ela tem o maior expoente da variável, nesse caso aqui eu coloquei x, 2, segundo grau. Se fosse 3, seria terceiro grau, 4, quarto grau e assim por diante. Bom, em primeiro lugar, eu tenho certeza que vocês lembram que a gente já estudou equação de segundo grau. Então, essas duas fórmulas aqui devem ser muito simples para vocês. Que é delta, que a gente calcula como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x, no caso são as raízes dessa equação, normalmente de 0 a 2, né? Na verdade, a gente não tem que ser de 0 a 2 raízes. Depois a gente vai ver como que se encontra, como se define qual que é cada uma. Sendo menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Bom, isso daqui é bem fundamental, né? O conceitozinho inicial. Só para a gente poder relembrar. Se eu der para vocês esse exemplo aqui, pessoal, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, a gente pode calcular esses elementos aqui. Bom, primeiro lembrando, a lei de formação é f de x, ou y no caso, é ax ao quadrado mais bx mais c. Percebam que o A é quem acompanha x ao quadrado, B é quem acompanha x e C é quem está sozinho. Beleza? Muito, muito importante isso aqui, pessoal. E aí, olha a coisa linda que a gente pode fazer. Bom, o primeiro passo aqui vai ser o que a gente já sabe fazer, que é identificar, né, A, B e C. Então, por exemplo, A seria o quê, pessoal? A seria quem acompanha x ao quadrado. Nesse caso, 1. B é quem acompanha x, que é menos 4. E C é quem está sozinho, nesse caso, 3. Identificamos, então, aqui os valores de A, B e C. Com os valores de A, B e C, nós podemos, então, calcular esse monte de coisa aqui. Os dois primeiros eu vou calcular logo, que a gente já conhece, então não tem muito trabalho. Olha só, pessoal. Delta vai ser o quê? B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Nesse caso aqui, teremos menos 4 ao quadrado, bom, 16, né? 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, que por sua vez é 4. Achamos o valor de delta. Agora a gente acha as raízes. Bom, x vai ser igual a menos 4, né? Que é o valor de b, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes a, que é 1. Isso vai ficar, então, 4 mais ou menos 2, que é a raiz de 4, né? Sobre 2. E lembrem-se que isso dá pra gente duas respostas, pessoal. Por quê? É mais ou menos 2, ok? Então, x1 vai ser 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. E x duas linhas é 4 menos 2 por 2. 4 menos 2, 2. Dividido por 2, 1. Simples, né, pessoal? Brincadeira, facinho, tranquilo de fazer. Temos aqui, então, x1 e x2, as nossas duas raízes. Acabou, professor? É só isso que a gente precisa calcular? Se fosse uma equação de segundo grau, sim, meio que acabava aí. Só que a gente está falando aqui, pessoal, de uma função. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele não é só uma resposta. É a mesma lógica de função de primeiro grau. Nós temos um gráfico, nós temos, no caso aqui não é uma reta, uma curva, uma parábola especificamente, mas a gente tem infinitos resultados possíveis. E o formato dela é muito interessante, na verdade. E antes de eu marcar lá, eu vou acabar de calcular os valores aqui. Pessoal, x vértice e y vértice são dois valores muito interessantes, tá? E eles definem o seguinte: qual é o ponto em que o nosso gráfico faz a curva? Essencialmente, a gente chama eles de ponto, no caso, máximo e mínimo, tá? Sendo que, dependendo da orientação da parábola, vai ser máximo ou mínimo. Essa orientação da parábola, eu vou falar com vocês rapidinho, aqui, ó. Mas, espera um minutinho, primeiro eu quero fazer com vocês, tá bom? Pessoal, seguinte. Vamos aplicar essas lógicas aqui.
O x-vértice ele é menos b sobre 2a. Basta substituir os valores. Então, olha só. Isso aqui vai ser menos 4 sobre 2 vezes a, que é 1, que é 4 por 2, 2. Temos o x-vértice. O y-vértice é menos delta, ou seja, menos 4, dividido por 4 vezes 1, que é menos 1. Menos 4 por 4, menos 1. Temos x-vértice e y-vértice. Perceba que esses dois juntos formam um par ordenado. Vai ser, então, 2, menos 1. E aqui é o que a gente precisa. Ó, temos esse. Só falta mais um valor para a gente poder terminar e poder marcar esse gráfico. Presta atenção que valor é esse, pessoal. É o valor de C. Se vocês lembrarem lá de função de primeiro grau, para poder achar o valor de y, no caso onde a nossa função cortava o eixo y, bastava dizer que x era 0. Vamos tentar fazer a mesma coisa? Se x for igual a 0 nessa função aqui em cima, pessoal, a gente vai ter que y é igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Concorda comigo que se for 0 aqui, eu posso simplesmente cortar? Logo, a gente vai descobrir que o y vai ser igual a c. Então, da mesma forma que lá de primeiro grau a gente podia marcar o b na reta no eixo y, aqui a gente pode marcar o c no eixo y. Então, aqui, ó, só para lembrar, né? y e x. E agora a gente vai ver como é fácil traçar esse gráfico, pessoal. Prestem atenção. Lembrem-se que, quando a gente fala que nós temos raízes, ok? Que são essas duas crianças aqui, nós temos os pontos em que o nosso gráfico, ok? Nossa parábola, corta o eixo x. Bom, se é o ponto onde ela corta o eixo x, então a gente só precisa marcar elas no eixo x. Então perceba que nós temos quais valores aqui para poder marcar? O 3 e o 1. Então eu vou vir aqui nesse gráfico e marcar o 3 e o 1. Marcamos 2 pontos. Acabou? Não. Temos mais 2 pontos para marcar. Especificamente, temos o C, que nesse caso aqui vale 3. Então eu venho aqui em Y e marco o C. Ok? E para finalizar, a gente tem o vértice, que como eu falei, é o ponto máximo ou mínimo. Depende do caso. Vamos ver agora qual é o meu caso. 2, menos 1. Então a gente vem em 2, menos 1. Aqui, ó. 2 menos 1. Esse é o nosso último ponto. E vocês olham para esses 3 pontos aqui, esses 4 pontos aqui, perdão, e vão falar, professor, isso não dá uma reta. Bem observado. Eu sabia que não dá uma reta. Não é uma função de primeiro grau, afinal de contas. Mas isso é muito fácil de fazer, pessoal. Uma função de segundo grau, ela gera uma coisa chamada de parábola, ok? É meio que o formato, não é aquela coisa que Jesus falava, tá? Calma, não é uma aula de religião aqui. Parábola é meio que o formato das antenas. Vocês veem, ok? Antena de Sky, antena parabólica, né? Não vem dali. Que tem basicamente esse formato que eu mostrei lá de cá, ó. Ou ele é uma parábola para cima, ou vai ser uma parábola para baixo. Quem define se é para cima ou para baixo? Obviamente, é o valor de A. Ele que diz se vai ser, no caso, parábola positiva com cavidade para cima ou parábola negativa com cavidade para baixo. Com cavidade é assim aqui. E, gente, vamos pensar na coisa mais óbvia do mundo. Esse valor está aqui embaixo. Ele é mínimo ou ele é máximo? Se ele está embaixo, obviamente ele é mínimo. É o menor valor que a parábola consegue atingir. E esse aqui em cima vai ser o quê? O valor máximo, porque é o maior valor que a parábola consegue atingir. Usando essa mesma lógica aqui, pessoal, sabendo que o nosso A é positivo, então a gente sabe que vai dar uma parábola para cima, ok? E a gente sabe que o vértice que a gente marcou, que é o 2 menos 1, ele é o valor mínimo. Então, a partir dele, a parábola vai subir. Vamos ver como é que vai formar isso aqui, ó. Daqui, ele vai subir para cá, passa aqui. E daqui, ele vai subir, passa cá, passa para cá. Deixa eu melhorar um
mais ou menos desse estilo. Só muito bom ter mas dá para entender o conceito. E pessoal, tem algumas observações bem legais que a gente pode fazer que talvez ajude você a marcar. Em primeiro lugar, sempre que você tiver aqui, a reta, okay, vertical que a gente passa cortando o vértice, ele sempre vai ser igual de um lado e do outro, tá? Então é um eixo de simetria que a gente gera aqui. De um lado e do outro tem que ser exatamente da mesma formação a nossa parábola. Outro ponto interessante. Tá vendo que eu calculei o x-vértice aqui? Tecnicamente não precisava calcular o x-vértice, tá? Num caso desses. Por quê? Se eu tenho o x1 e o x2, o x-vértice vai estar sempre na média de dos dois. Então o x-vértice vai ser a média de 1 e 3. Ou seja, a média vai ser 2. Tá? É um truquezinho para a gente poder marcar direto. Ai, professor, eu não quero lembrar de mais coisas. Deixa eu só fazer o cálculo. Pode fazer, não tem problema nenhum. Uma coisa mais fácil, mais simples do universo usar isso daqui. Ok? Então, beleza. Calculamos, conseguimos marcar. Mas vamos ver como é que sempre vai dar esse jeito, professor? Sempre vai ser esse mesmo formato? Esse trabalho sempre vai ser a mesma coisa, essas funções? É óbvio que não. Pessoal, fundamentalmente, nós temos 6 formas, ok, que essa função pode aparecer. Eu só preciso memorizar todas elas para saber... Gente, normalmente não, para falar a verdade, mas é bom vocês entenderem o conceito. Presta atenção. Vamos entender as 6 que estão aqui, beleza? Em primeiro lugar, sempre que A for positivo, a concavidade vai ser virada para cima. Sempre que o A for negativo, a concavidade vai ser virada para baixo. Beleza? Fácil, tranquilo, brincadeira, não é? Tá. E agora vamos para essa outra informação aqui, delta. A gente lembra que delta aqui é que vai definir esse mais ou menos alguma coisa aqui. E aí a gente tem algumas situações. Se o delta for maior do que zero, vocês lembrarem lá de equação quadrática, significa que nós temos duas raízes reais e diferentes. Então aqui, ó, a gente teria x1 aqui e x2 aqui. Ou x1 aqui e x2 ali. Tá vendo? Duas raízes reais diferentes. Então ele sempre vai ter essa aparência. E se delta fosse zero? Pessoal, se delta fosse zero aqui, ele não ia ter alteração de valor. Quer dizer que a raiz ia ser a mesma. Ou seja, nós teríamos duas raízes, tudo bem, mas elas seriam iguais. Tecnicamente falando, a gente teria apenas uma raiz. Ele só encostaria em um lugar no eixo x, que seria x1 igual a x2. Ok? Aqui é a mesma coisa, ó. x1 igual a x2. E por último, e se delta for negativo? Se delta for negativo, a gente tem um problema mais sério. Por quê? Raiz de delta. Pessoal, dá pra gente tirar a raiz de número negativo? Claro que dá. Se você estiver trabalhando com números imaginários. Mas, considerando que a gente está trabalhando aqui com o nível de ensino fundamental 2, eu acho pouquíssimo provável que você já tenha visto isso na sua vida, mesmo que o seu professor seja um pouco doido. Meus alunos viram. Coitados. Vamos lá, gente, continuando a nossa vida, né? Aqui acontece o seguinte, nós não temos raízes reais, temos raízes imaginárias, raízes reais nós não temos. O que acontece se a gente não tem raízes reais? Simples e puramente o seguinte, o nosso gráfico, tá vendo aqui a nossa parábola, não vai cortar o eixo x, ela não vai tocar o eixo x. Tá vendo que ela está afastada do eixo x? Quer dizer que ela não possui em lugar nenhum uma raiz, ok? Ó, x1, no caso, vou colocar x1, não pertence, existe, ou simplesmente não pertence, vou colocar aí, não pertence aos números reais. E x2 a mesma coisa, não pertence aos números reais. Então, fizemos isso daqui, conseguimos entender quais são as 6 possibilidades de resposta. E usando esse mesmo conceito, pessoal, a gente consegue fazer análise também do sinal.
Lembra de que a gente tem que analisar o sinal? Vocês vão ver que aqui vai ficar muito, muito simples para a gente poder analisar os sinais. Beleza? Então, só um minutinho a gente já vai começar a ver os sinais, tá? Vamos lá, pessoal. O estudo do sinal. Seguinte, usando essa mesma partezinha aqui, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre como que vai ser o sinal. Se vocês lembrarem, toda vez que a gente está acima do eixo x, ok? Acima do eixo x, nós temos valores positivos, ok? Quando a gente está abaixo, a gente tem valores negativos. Então, isso facilita para a gente entender o seguinte. Peguem aqui, por exemplo. Entre x1 e x2, nós temos valores que são apenas negativos. Menores do que x1 vão ser valores positivos e maiores do que x2 vão ser valores positivos, ok? Aqui vai ser o oposto. Entre um e outro nós temos positivos e fora nós temos valores negativos. Ah, professor, e o x1 e o x2 são o quê? Zero. Se a gente teve que igualar y a zero para calcular eles, então obrigatoriamente eles serão zero. Beleza? E aqui, pergunta, ele passa para baixo do valor da reta de x? Não, né, gente? Então aqui nós temos apenas valores positivos mais o zero, né? Que são as raízes. E quando A é negativo, nós temos apenas valores negativos e o zero. Okay? E para finalizar, nós temos aqui, quando o delta for negativo, que se o A for positivo, todos os valores serão sempre positivos. E quando A for negativo, todos os valores serão sempre negativos. Gente, simples, fácil, facinho de entender, beleza? E agora a gente vai pegar a parte, fazer um exemplo, né? Porque a melhor jeito de aprender matemática é fazendo. Preparei uma função aqui e a gente vai resolver juntos, ok? Primeiro, x² menos 1. Perceba que é uma função completa, beleza? Mas eu vou resolver ela por básica normalmente, tá? Aqui nós temos A tendo valor de 1. B, como ele não aparece, ele vai ser 0. Ok? E C vai ter o valor de menos 1. A partir daí nós vamos calcular tudo isso daqui. Beleza? Vamos lá então. Delta vai ser B² menos 4 vezes A vezes C. 0², 0. Menos 4 vezes menos 1, 4. Acertou. X vai ser o quê? Menos 0, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Na hora que ele ser lá, tá? Foi erro da câmera. Então, a gente tem mais ou menos 2 sobre 2. Bom, duas possibilidades de resposta, sendo x1 2 por 2, que é 1, e x2, x2 linhas, tanto faz como você quer chamar, será menos 2 por 2 ou menos 1. Beleza, achamos então agora as raízes. Então, 2 pontos no nosso gráfico já está certo já. Para fazer o estudo do sinal, pessoal, só isso daqui para a gente já acabou. A gente já consegue fazer o estudo do sinal com a maior tranquilidade do mundo, beleza? Inclusive, eu vou fazer ele separado aqui em cima só para confirmar com vocês. Olha só, se eu tiver aqui, eu sei que aqui, por exemplo, seria o nosso zero, no caso, né? E eu vou marcar o menos 1 e o mais 1, ok? Eu sei que, já que o A aqui é positivo, então a concavidade está virada para cima. Então, ele vai fazer isso daqui. Aonde essa reta vai passar, eu não sei, porque eu não calculei os outros valores. Mas, sinceramente, não importa. Para a gente só importa saber como que estão os sinais, porque é um estudo de sinal, beleza? Que seria o quê? Maiores do que mais 1, os valores vão ser positivos. Menores do que menos 1, os valores serão positivos. E entre menos 1 e 1, os valores serão negativos. Ok? Como que a gente pode analisar isso daqui? Simples. A gente faz 3 perguntas. 3 perguntas simples. Quando que a função, no caso, quando que f de x
vai ser maior do que zero? Quando? Simples. Quando x for menor do que menos 1, ok? Ou x é maior do que 1. Simples. Outra pergunta. Quando que f de x vai ser menor do que zero? Simples. Quando x for maior do que menos 1, ok? E menor do que 1, ou seja, entre esses dois. Perceba que eu não utilizei menor ou igual, maior ou igual, tá? Preste muita atenção. Por que não usei? Porque a gente tem uma terceira pergunta. Quando f de x vai ser igual a zero? Simples. Com x igual a menos 1 ou x igual a 1. Então, a gente tem essa forma de analisar. Ponto importante, se a gente fosse descrever isso, pessoal, em uma reta, a gente descreveria dessa forma aqui, tá? Nós marcaríamos o menos 1 aqui, marcaríamos 1 aqui, e a gente teria a seguinte informação. Em primeiro lugar, tá vendo que eu marquei essa bolinha aberta aqui, pessoal? Uma bolinha aberta significa que a gente não está contando esse valor, beleza? Então, a gente sabe que ele é positivo antes disso, positivo depois disso, entre um e outro ele é negativo, e no próprio valor ali ele vai ser exatamente igual a zero. Então, essa é a nossa análise, essa é a forma que a gente vai expressar. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai poder realizar operações entre esses sinais, tá? A gente vai poder fazer análise de sinais, estudo de sinais entre funções de primeiro e segundo grau. Fácil, para falar a verdade. Mas a gente vai pegar daqui a pouquinho, tá? Por agora, aqui a gente fez a nossa análise e meio que a gente fechou essa análise. Depois de falar para vocês como que a gente vai representar isso aqui, escrever bonitinho, mas primeiro deixa eu terminar esse gráfico aqui que eu quero fazer com vocês, só para garantir outro exemplo pra gente, beleza? Então aqui, ó, x vértice vai ser menos b sobre 2a, seria menos 0 sobre 2 vezes 1, zero, né? Zero, qualquer coisa é zero. E aqui menos delta, ou seja, menos 4, dividido por 4 vezes 1, que é menos 1. Então, o nosso vértice vai ser 0, menos 1. E por último, a gente precisa do y de 0. Y de 0 a gente já sabe que é o c, né? E o c vale menos 1. Então, menos 1. Temos aqui, então, todos os nossos pontos necessários, que são o quê? O y, 0, o nosso vértice e as nossas duas raízes. Temos essa informação? É só traçar o gráfico. Olha só. Vou puxar aqui, gente. Aqui essa criança está linda e maravilhosa. E a gente vai marcar os pontos. Bom, deixa eu colocar aqui. 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Pessoal, marcando os pontos é a coisa mais simples do mundo. Ó, marcando as raízes. 1 e menos 1. Menos 1 aqui, 1 aqui. Okay? Lembra, raiz a gente marca em x. O nosso vértice, 0 menos 1, 0 menos 1. Está aqui. E olha que interessante. Quando a gente não tem o valor de b, o nosso vértice e o valor de y0, no caso c, vão estar na mesma posição. E no caso aqui é o próprio menos 1. Tá vendo? Ponto em cima de ponto. Como que a gente faz isso agora? Simples. Vem pra cá. Vem pra cá. Marcou. Lindo, maravilhoso. Não, porque eu não desenho bem, mas o conceito é esse aqui, tá? Eu trabalho com múltipla escolha, então não reclamo muito comigo não do desenho, que dá certo no final das contas. Então tá aqui, gente, bem simples para a gente poder marcar. Agora vamos ver como que a gente pode finalizar isso aqui, só para a gente ver como que a gente pode escrever essa resposta aqui. Só, vamos ver então como é que a gente vai fazer a representação aqui de uma forma mais matemática? Bem simples. Para x maior do que zero, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dizer que o
conjunto de solução, no caso, para essa pergunta que eu fiz para vocês aqui, onde x é maior do que zero, vai ser um x pertencente aos números reais, de tal modo que x seja menor do que menos 1, ou x seja maior do que 1. Se vocês forem fazer uma questão, se vocês forem ver a resposta na prova, ela vai estar montada desse formato aqui, ok? E x menor do que zero. Simples, mesma lógica. O conjunto de solução para essa pergunta vai ser o seguinte: x pertencente aos números reais, tal que x seja maior do que menos 1 e menor do que 1. Ok? E para finalizar, temos a última aqui, quando f de x for zero, a gente tem o nosso conjunto de solução dizendo que x pertence aos números reais, tal que x é igual a menos 1 ou x é igual a 1. Dessa forma, pessoal, a gente consegue representar matematicamente essas respostas que eu dei para vocês. Então, bem simples, bem fácil a forma de a gente analisar. Tranquilo, então? Pessoal, bons estudos, façam as atividades e até a próxima aula.